Sejam bem-vindos e vamos lá a mais um estudo. Usos e costumes é uma doutrina? Faz parte da doutrina de uma igreja cristã? Vamos ver nesse vídeo a verdade sobre os usos e costumes e se isso pertence à doutrina ou não. Então vamos ver a diferença entre doutrina e usos e costumes. Vamos ver também se cortar o cabelo, usar shorts, bermuda, maquiagem, se isso são usos e costumes ou é algo proibido na Bíblia. A Bíblia tem a resposta e é isso que vamos ver a partir de agora. E se gostar, dá um joinha para ajudar na divulgação. Quanto mais like, mais o YouTube divulga para mais pessoas, porque ela entendeu que você gostou do vídeo. Deus sempre quis que seu povo fosse separado do mundo e que não adotasse os costumes do mundo, tanto na roupa quanto na aparência física. Deus orientava o seu povo sempre dentro da cultura local. Em Levítico 19, lá diz que Deus queria que Israel não adotasse os costumes do mundo, os costumes dos povos pagãos vizinhos a Israel, tanto na aparência física, quanto no corte de cabelo, como na roupa. O costume pode ser algo local, de acordo com a cultura daquele local. Mesmo sendo nos tempos bíblicos, como no Velho Testamento, eles usavam túnicas. Não era calça e nem vestidos como hoje. Mas existia as vestes de homem e a veste de mulher. Em Deuteronômio 22, verso 5, lá diz: o homem não usará roupa de mulher e a mulher não usará roupa de homem. Então já era determinado que um não poderia usar a roupa do outro para que houvesse distinção. Por isso que Deus já fez roupa de homem e roupa de mulher. Em 1 Coríntios 11, verso 14 e 15, lá diz que é desonra para o homem ter cabelo crescido, mas a mulher é honroso porque Deus deixou o cabelo no lugar do véu. Paulo diz que o homem não deveria ter cabelo comprido e a mulher deveria deixar o cabelo crescer. Ou seja, a mulher deveria ter o cabelo longo em relação ao homem. Coisas de acordo com a cultura local. Paulo disse isso porque foi em Corinto, uma cidade grega. Na Grécia, as mulheres têm o cabelo liso, cabelo comprido, que cresce. Se fosse na África, Paulo não teria dito isso, pois seria impossível. Onde Paulo queria que houvesse distinção na aparência física entre homem e mulher. Este princípio se aplica ainda hoje. O princípio da distinção na aparência física. Se no Velho Testamento e na igreja primitiva, Deus queria que houvesse distinção na aparência, diferença na aparência, tanto no cabelo, na roupa, nos dias de hoje, Deus não mudaria de ideia. Pior, hoje ainda pior, por causa do tipo de roupa que as pessoas usam, expondo o corpo na rua, que tanto mulheres quanto homens, agora homens também estão usando. E isso fere o princípio da modéstia. 1 Timóteo 2,9, lá diz que a mulher deve usar traje honesto com pudor e modéstia. Pudor é sentimento de vergonha, vergonha em exibir o corpo. É sensualidade, lascívia. Lascívia é pecado no Velho e no Novo Testamento. Roupas marcando as curvas do corpo é pecado. Se você usa, você deve parar, porque corre o risco de perder a salvação, porque infringe um princípio bíblico. Se o pastor da sua igreja diz que não é pecado, então me desculpe, mas ele é um falso profeta. Provavelmente ele está interessado apenas no seu dinheiro. Então,
O que é usos e costumes? Qual a diferença entre doutrina e usos e costumes? Doutrina também pode ser um conjunto de princípios bíblicos ou regras, e algumas são regras humanas. Também existem heresias, que são falsos ensinos bíblicos. Determinado ensino se torna heresia quando leva uma pessoa ao engano, desviando a pessoa da verdade bíblica e, às vezes, impedindo que ela seja salva. A Bíblia também chama de doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, verso 1. Existem também heresias de perdição que levam a pessoa à perda da salvação. Existem a heresia de perdição e outras que não são de perdição, que não prejudica em nada. Existem ensinos exclusivos de certas igrejas que não influenciam na salvação de ninguém. Vou dar um exemplo. A guarda do sábado. Lugar nenhum da Bíblia afirma que devemos guardar o sábado para sermos salvos. A salvação é pela graça, e não por méritos ou por obras da lei. Então isso não é regra de salvação. A igreja Congregação Cristã tem o ósculo e tem o véu. Não é regra de salvação. Obedecendo isso ou não, ninguém vai ser salvo porque usou o véu e ninguém vai se perder porque não usou. Os falsos profetas impedem que as pessoas cheguem ao conhecimento do Evangelho, apresentando um cristianismo segundo a carne, falando o que a carne quer ouvir. 2 Timóteo 4, verso 3, Paulo diz: porque virá tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, poder de persuasão de convencer as pessoas acerca de uma doutrina, acerca de heresias. O texto deixa claro que virão tempos que a autêntica pregação bíblica de um homem de Deus não serão mais aceita por muitas igrejas e por muitas pessoas. Os crentes que vivem de acordo com os padrões do mundo darão preferência a pregações que apresentarão um evangelho menos exigente. Escolherão pregadores com boa oratória e uma mensagem que deixem ele seguro que é possível ser crente e andar segundo a carne. A Bíblia é um livro de princípios e não de pode ou não pode, e nem de mandamentos específicos, como não fumarás, não usarás piercing e não farás tatuagem. Por ser um livro de princípios, tudo que o crente for fazer deverá ver em que princípio tal coisa se encaixa ou se ele fere algum princípio bíblico. Pecado é qualquer coisa que vá contra algum princípio bíblico, mesmo que não esteja escrito na Bíblia. Piercing e tatuagem não tem na Bíblia. Pinga não tem, maconha não tem, mas fere princípios bíblicos. Pornografia também não tem na Bíblia, mas fere princípio bíblico. O homem precisa da revelação de Deus para compreender sua vontade e discernir o certo do errado. O crente que tem o Espírito Santo não confunde a revelação de Deus com usos e costumes, e aquele que não tem o pleno conhecimento chama aquilo que Deus revelou para um crente fiel de usos e costumes. Quem não tem a revelação do Espírito Santo, ele vive confundido. Ele faz da forma que ele acha que é. Em 2 Timóteo 3, verso 7, Paulo disse: aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aprendem teologia, mas o conhecimento da verdade é revelado por Deus, é revelado pelo Espírito Santo no nosso espírito, o qual se comunicamos com Deus. Aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade.
Com o conhecimento intelectual, o homem aprende teologia, na condição de homem natural. Somente o homem espiritual é capaz de discernir e entender qual a vontade perfeita de Deus. Jesus disse em Mateus 11, 25, que Deus ocultou as verdades do Evangelho aos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. No Antigo Testamento, Deus revelava a sua vontade aos profetas que transmitiam ao povo. Era de forma oral, de forma verbal. E agora, na Nova Aliança, é através do seu Espírito que Deus nos revela a sua vontade. Através da palavra escrita também, mas com mais profundidade para discernir a palavra. É isso aí. Dá um joinha se gostou, se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.